irmãos. Alegramos-nos diante de Deus e o privilégio de nos reunirmos nesta noite para adorarmos a Deus e sermos edificados pela sua palavra e também desfrutarmos a comunhão que é característica do povo de Deus. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos orar nesse instante, convidamos a todos a se colocarem em pé. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Queremos ter a certeza que esse culto, do começo ao fim, será aprovado, dirigido e aprovado por Ele. Nosso Pai, queremos expressar a nossa gratidão, porque grandes coisas Tu tens feito por nós, e por isso estamos alegres. Te agradecemos pela paz de Cristo, em meio a um mundo tão conturbado, tão violento e maldoso. Nós, nesse contexto, podemos nos alegrar e dizermos com toda a sinceridade do nosso coração que somos felizes por causa de Cristo. Amém. Te agradecemos pelos irmãos e irmãs que já vieram, já estão aqui, por outros que estão a caminho, que Tu nos dirijas e nos orientes em todo esse culto, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, e que a Tua palavra também nos edifique e nos abençoe. Amém. Cuida dos que estão sofrendo nesta noite, dos que estão enfermos em suas casas, nos hospitais, nos prontos-socorros. Ó Deus, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre os sofredores, sobre os que estão gemendo, sobre os que estão, ó Deus, em tratamento de saúde. Lembramos do irmão Pedro, ali no hospital, que Tu, ó Deus, o restaures daquela doença, para que em breve ele esteja conosco, louvando o Teu nome. Amém. E a todos os que precisam dos Teus cuidados e da Tua cura nesta noite, nós pedimos também, nós Te agradecemos pela presença dos Gideões conosco nesta noite, que seja, ó Deus, momentos de edificação, de desafios em relação à obra missionária, que o Senhor continue abençoando esse trabalho, esse ministério, e a todos que estão envolvidos em Tua obra. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Vamos entoar o cântico Vim para Adorar-te, e logo em seguida o 135, Louvor. Vamos deixar o cântico e vamos louvar a Deus com o hino 135, louvor.
continuemos de pé, irmãos, para não somos como estamos no meio da família, né? Segundo domingo de maio foi dia dedicado às mães. Nós temos aqui um tema para hoje: a família que serve ao Senhor, essa será honrada. Temos aí? A família que serve ao Senhor, essa será honrada. Vamos lá? A família que serve ao Senhor, essa será honrada. Só as mulheres. A família que serve ao Senhor, essa será honrada. Só os homens. A família que serve ao Senhor, essa será honrada. Todos. A família que serve ao Senhor, essa será honrada. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 29. Vamos convidar aqui a irmã Rita, ela vai dirigir com as mulheres. Nós vamos começar com os versículos homens, iniciarão com os versículos ímpares, em seguida todas as mulheres com os versículos pares. Homens, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Homens, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano se Sião como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. No seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Todos. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos, nesse instante, orar mais uma vez. Irmão Genô, por gentileza, aqui ao microfone. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento que tu nos trazes aqui à tua casa de oração para juntos louvarmos e bendizermos o teu nome. Amém. Obrigado por este salmo tão maravilhoso, Senhor Deus, Amém. que fala sobre a tua voz. Ó Pai, tudo quanto tu quiseste fazer através da tua palavra, tu fizeste. Amém. Todas as coisas. Obrigado, Senhor Deus, por tu seres um Deus tão poderoso, Amém. tão extraordinário, o único Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por este culto, e te pedimos que o Senhor esteja aqui conosco e que tu fales ao nosso coração através da tua palavra nesta noite. Amém. E que tu receba, Senhor Deus, nos céus, no teu trono de glória, os louvores que aqui estamos entoando o teu nome. Amém. Pai Santo, que tu possas falar grandemente através do teu pregador nesta noite. Amém. Que a tua palavra venha falar ao meu coração, aos nossos corações, aos corações daqueles que estão conosco, Pai, à distância, participando deste culto. Amém. Nos dê a tua graça e a tua paz e fique conosco. E obrigado por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus.
Amém. Quando cantamos o hino 42, vamos dar a oportunidade aos irmãos que vieram preparados para a dedicação dos dízimos e ofertas. 42. Em seguida, a irmã Célia vai apresentar um cântico do sol.
também amor no lar, que precisa mais do que nunca em nossos dias. Irmãos, anualmente os gideões visitam as igrejas para apresentarem, como eles chamam, a mensagem gideônica. Hoje eles estão em 2, né? 2. Aconteceram aí algumas coisas que pediram que outros viessem. No ano passado nós tínhamos aqui uns 6 ou 7, né? Mas graças a Deus, o irmão Abner, já conhecido há bastante tempo, já pregou aqui na igreja algumas vezes, servo de Deus, é um dos líderes dessa abençoada organização. Irmãos, um trabalho que é digno das nossas orações, do nosso apoio financeiro, um trabalho sério, feito, realizado por homens de Deus. E esse trabalho não é só feito no Brasil, é realizado em várias nações, como eles vão dizer aqui. Então nós devemos colocar em nossas orações sempre o ministério gideônico, porque é um trabalho que não substitui a igreja, mas eles têm acesso a lugares ou repartições onde a igreja não entraria. Então devemos apoiar esse trabalho, não só com as nossas orações, que é importante, mas também com ajuda financeira, porque esse dinheiro vai ser revertido em confecções de novos testamentos que serão distribuídos em repartições, né? Muitas repartições onde a igreja não consegue chegar, entrar. Nesse momento convidamos o irmão Abner para tomar a palavra e nos informar sobre todo o trabalho que os gideões têm feito aí em nossa região e em outras regiões. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Vivemos em dias tão complicados, né? Em que as pessoas pelo mundo andam sofrendo com guerras, rumores de guerras. O nosso país sofrendo com essa calamidade que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Agora começou também em Santa Catarina. Hoje já tivemos notícias de inundações no estado de Santa Catarina. Então o mundo está se preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Essas coisas vão começar a acontecer com mais intensidade, porque são catástrofes que já estão previstas na palavra de Deus. E muitas vezes nós falamos, puxa, mas está acontecendo isso, e a gente fica assim, abismado com o que está acontecendo no mundo. Mas para aqueles que conhecem as Escrituras, nós sabemos que vai haver guerras, rumores de guerra, terremoto, fome. Esses são os sinais da volta de Cristo e que Ele disse que ia preceder a sua vinda. Mas hoje à noite eu queria falar sobre o ministério gideônico. A igreja já está acostumada, né, com o ministério, já conhece o ministério. O pastor, até estava falando com o Jorge ali, que o pastor já fez o papel do Gideão aqui na frente, de tanto que ele já conhece o ministério, e o pastor tem sido assim, o nosso ajudador, sabendo da necessidade que esta palavra tem que alcançar os corações. Jesus, uma certa vez, ele disse assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Se Jesus está dizendo que precisa se examinar as Escrituras, e nós, como filhos de Deus, conhecedor da palavra, e sabendo que essa é a vontade dele para todo ser humano, nós temos que fazer com que essa palavra chegue às pessoas, para que eles possam verdadeiramente conhecer o Senhor Jesus, e através desse conhecimento, saber que só Ele é o caminho, verdade e vida, que só Ele
Só através do nome dele o ser humano pode ter vida eterna, e foi ele que morreu naquela cruz pelos nossos pecados, derramando o seu sangue inocente por cada ser humano. Então nós temos essa obrigação. O ministério gideônico, ele começou há mais de 120 anos, através de dois irmãos em Cristo. No passado, os mercadores, os vendedores viajavam pelos Estados Unidos e eles ficavam em hotéis. Só que, no passado, quando você imaginava uma pessoa ficando num hotel, ele não tinha nada para fazer. Hoje, se você fica no hotel, você tem o WhatsApp, você tem rede social, você tem a internet, você tem e-mail, você tem isso, você tem aquilo. Então hoje as pessoas têm muito para fazer se estiverem no hotel, mas naquela época não. Então esses dois irmãos que estavam ali naquele hotel acabaram se conhecendo ali, e eles passaram a noite ali naquele hotel e falaram: por que nós não pegamos uma Bíblia e colocamos na recepção? Assim esses homens que vêm para cá, que não têm o que fazer, eles poderão ter acesso às escrituras ali. E assim começou o ministério gideônico. Um pouco tempo depois, eles formaram esse ministério, que cresceu assustadoramente pelo mundo afora. Para vocês terem uma ideia, são mais de 120 anos de ministério pelo mundo, e também no nosso país, o ministério gideônico chegou há 65 anos atrás, levando essa palavra a todos aqueles que ainda não conhecem. Que nem o pastor falou, esse ministério, ele não substitui a igreja. Na realidade, o ministério gideônico é o braço da igreja local. E ele vai em lugares que muitas vezes a igreja tem dificuldade. Então, os gideões podem chegar nesses lugares para que essa palavra possa ser entregue. E ali naquela região, igrejas que estão por ali, as pessoas recebem a palavra, acabam conhecendo Jesus, acabam visitando a igreja e acabam tomando suas decisões ao lado de Cristo. Eu gostaria de passar um vídeo agora para vocês, para falar um pouquinho mais sobre o ministério. Sim. Esse é o testemunho, deixa ele para depois. Nós éramos os mais pobres dos pobres que vocês possam imaginar. Era o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão e eu. Nós éramos 3 crianças. Por conta da bebida alcoólica, o meu pai se tornou um homem violento. Ele passou a agredir a minha mãe com frequência. E por conta da violência. Aí sim, este é o versículo-chave que nós utilizamos para o ministério, e que é Isaías 55:11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me é apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, nós temos a plena convicção e consciência que não são os homens que fazem as pessoas se converterem. A palavra de Deus entra no coração de uma pessoa e ela não volta vazia. Tem pessoas que se convertem assim que recebem a palavra, tem pessoas que guardam essa escritura na sua casa e depois de alguns anos acabam acessando no momento de dificuldade, de desespero, e aí acabam conhecendo Jesus e acabam aceitando a Cristo como Salvador pessoal. Então essa palavra, com certeza, ela não volta vazia. Cada um de vocês que já aceitava a Cristo sabe que quando ela entrou no coração, ela fez uma devassa na nossa vida e ela mostrou para nós o verdadeiro sentido da vida e o verdadeiro Jesus
que é o nosso caminho, verdade e vida. Então essa palavra não volta vazia. Hoje os gideões distribuem essa palavra em mais de 200 países pelo mundo. Para vocês terem uma ideia, hoje nós somos em torno de mais de 290 mil gideões espalhados por todo o mundo. E é interessante, né, que cada gideão, no seu país, na sua cultura, acaba ali fazendo esse trabalho, alcançando as pessoas através da sua palavra. Ali você tem duas escrituras, e ali nós estamos dizendo a vocês que ela é impressa em mais de 109 idiomas. Então não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, mas nós traduzimos a palavra para que possa alcançar outras pessoas pelo mundo. Esse azulzinho do lado esquerdo é o que nós distribuímos hoje nas escolas. Então, toda vez que nós vamos numa escola, talvez alguns de vocês já receberam o Novo Testamento na escola, é exatamente aquele ali. E do lado direito você tem ali o branquinho que nós utilizamos para entregar para enfermeiras, para médicos, nos hospitais. E tem um outro um pouco maior, azul, que nós entregamos ali para os enfermos que estão ali. Entregamos também nos hotéis e uma série de outros lugares. Pode passar. Nós já distribuímos mais de 2,5 bilhões de escrituras pelo mundo. Esse é um trabalho missionário mais conhecido no mundo e que tem um trabalho efetivamente de busca às pessoas para que elas possam conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus. Esse ali vocês estão vendo, puxa um pouquinho mais para o vermelho, esse nós utilizamos para o evangelismo pessoal. Então cada gideão tem o Novo Testamento nessa cor e a gente utiliza para evangelizar alguém ali no supermercado, algum amigo. Isso é o evangelismo pessoal. E os outros, ele tem uma direção já específica para um determinado tipo de público, né? Mais de 212 milhões de escrituras já foram distribuídas no Brasil em 65 anos, quer dizer, a quantidade da população atual, né? E a gente sente muito que hoje, o que está acontecendo? Isso no aspecto político, isso no aspecto porque alguns não querem que a palavra alcance as pessoas, estão bloqueando o nosso trabalho em escolas, por isso precisamos das orações de vocês. E agora, eu não sei se vocês viram os noticiários, estão querendo proibir da Bíblia ser entregue nas detenções. Então você imagina, o preso ele vai para a cadeia, perdido, fez um monte de coisa errada, e muitas vezes ali dentro da prisão ele tem um encontro com a palavra de Deus, ele recebe a Cristo, tem a vida transformada e vai para a sociedade diferente. E agora eles estão querendo bloquear também que essa palavra alcance as pessoas ali dentro de uma detenção. São distribuídas mais de 2 escrituras por segundo no mundo, ao custo de R$5. Então, hoje, por isso que nós falamos que vocês são importantes em relação a isso, porque nós, gideões, nós pagamos para estar no ministério. Então nós utilizamos os nossos recursos, aquilo que nós temos, para poder ter os Novos Testamentos para entregar às pessoas, né? Hoje ainda no Brasil, nós dependemos dos Estados Unidos. Nós queremos ter a nossa autossuficiência e lutamos para isso. Então contamos também com irmãos, com as igrejas, para que nós possamos alcançar a autossuficiência e aí o ministério começar a investir em outros locais, em outros países que ainda não tiveram contato com a palavra de Deus. Olha lá que bacaninha, deve estar bagunçando, não está não? Ali são as escolas, né? Então nós entregamos dentro das salas de aulas em algumas escolas que permitem o acesso nosso. Então nós vamos até a classe,
Falamos durante 5 minutos e entregamos os Novos Testamentos. Muitas escolas não estão deixando mais fazer esse trabalho. Então o que nós fazemos? Nós vamos nas portas das escolas, tanto na entrada como na saída, e nós entregamos ali para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para que eles possam ter o contato com a palavra de Deus. Próximo. Área militar. Dá uma olhada no Novo Testamento, camuflado. Então nós preparamos com carinho o Novo Testamento e compõe o livro de Provérbios e Salmos, e nós entregamos na área militar, né, o Exército Brasileiro. E é interessante, gente, como o Exército Brasileiro é aberto para esse tipo de trabalho. Então aqui mesmo em Campinas, nós temos as portas abertas e nós fazemos essa distribuição constantemente. Como uma troca constante de soldados, né? Então todos os anos nós vamos até lá e distribuímos a palavra de Deus para os soldados ali. Aí é o hospital, dá uma olhada lá, todos com o Novo Testamento branquinho. Então nós distribuímos em todos os hospitais que permitem, ali na Unicamp, naquela região ali, no Hospital das Clínicas, nós fazemos trabalhos constantes de entregar a palavra de Deus. E o que é gratificante, você passa por alguns lugares ali dentro do hospital, onde você vê que as pessoas estão sentadas para fazer um tratamento em relação ao câncer, alguma enfermidade, e quando nós entregamos as escrituras, nós saímos e de longe você pode olhar que as pessoas começam a já folhear o Novo Testamento, e nós temos a plena certeza que o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, e muitos são alcançados ali no hospital. Aí no presídio, pessoas que vão para lá porque não conheceram o Senhor Jesus, não conheceram a verdade, e a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E quando você pega essas pessoas que muitas vezes as pessoas não querem ajudá-las, não querem fazer com que elas possam ter trabalho depois que saem dali, nós já vemos ali pessoas com potencial enorme de entrega das suas vidas a Cristo, para ir com a sociedade e fazer de forma diferente, e ter uma vida diferente ao lado de Cristo. O Novo Testamento tem o potencial para alcançar 2.300 pessoas durante um período de 6 anos em um quarto de hotel. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês: era normal para nós chegarmos em qualquer hotel e ter as portas abertas. Agora já está começando a direção de alguns hotéis conhecidos no Brasil, que estão fechando as portas e já não estão deixando mais nós entregarmos as escrituras ali. E normalmente, acho que vocês talvez já fizeram uma viagem, entraram no hotel, e quando você via a gavetinha ali, abriu, ou na parte de cima, você via o Novo Testamento ali. Muitas pessoas entregaram as suas vidas depois de começarem a ler o Novo Testamento ali no hotel. Alguns testemunhos falam até de pessoas que estavam para se suicidar e acabaram entregando as suas vidas para Cristo. Próximo. Aquele livrinho ali naquela cor é que nós utilizamos para o evangelismo pessoal, que eu já falei com vocês. Ali você tem os acessos que você pode ter ali nas redes sociais, para você verificar Bíblia, inário, calendários em relação aos Gideões. Ali você tem também os Facebook, nós temos a internet de uma forma geral, e você pode acessar o Google, Gideões Internacionais, para você conhecer um pouco mais amplo o ministério, desde quando começou até os dias atuais. Não, Abner, desculpa, nos motéis também? Hã? Nos motéis? Nós entregamos nos hotéis. Motéis? Não. Hotéis. Nos motéis? Não, hotéis. Agora, tem uma visão diferente, né? Nos Estados Unidos, eu acredito que eles fazem essa entrega em motéis. É que hoje, no Brasil,
tem uma visão meio diferente, e aí a gente tem uma certa dificuldade para poder entregar. Pode passar? Por que entregar, né? Próximo. Bilhões ainda não ouviram as boas novas. Boas novas de alegrias, né? Hoje, se você vê qualquer tipo de jornal, se você for ver na televisão, os jornais hoje em dia, é só notícia má. Tanto é que quando você vê aquelas notícias, muitas pessoas entram em depressão, em dificuldade, porque é muita coisa ruim. Mas o Evangelho são boas novas de alegria. Que Cristo Jesus veio e morreu pelos nossos pecados naquela cruz para nos libertar. Bilhões de pessoas precisam ouvir. E nós precisamos que vocês orem, que vocês também evangelizem, que vocês levem pessoas a Cristo, porque as pessoas estão partindo sem Jesus. E partir sem Jesus e se encontrar do outro lado da eternidade e saber que você vai sofrer por toda a eternidade é algo terrível. Mas graças a Deus que a maior parte daqueles que estão aqui essa noite já tomaram a decisão de Jesus, ao lado de Jesus, e precisam orar para que outras pessoas possam também conhecer Jesus. Tudo isso é possível com o apoio do pastor da igreja, e nós temos tido o apoio do pastor Joel há muitos anos, e isso tem sido de grande valia para o nosso ministério. O que nós precisamos dos irmãos? Primeiro, que vocês orem pelo nosso ministério. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Não é pouco não, pode muito. Então que vocês estejam orando pelo ministério, para que as portas sejam abertas, para que o nosso país, nós continuemos ainda com a liberdade de poder falar do amor de Cristo, e que essas questões hoje que nós estamos tendo no Congresso e no STF não venham de forma alguma atrapalhar esse trabalho, porque esse trabalho é valioso e alcança pessoas para o reino de Deus. Amém. Nós pedimos também ali, volta um pouquinho, que aqueles que possam, que venham a ofertar para o ministério. Cada Novo Testamento custa R$5. É um investimento maravilhoso que você pode fazer em relação a isso, porque cada evangelho distribuído muitas vezes transforma uma vida que alcança outras vidas para o reino de Deus. Então, aqueles que quiserem participar desse ministério com uma oferta, seja lá R$10, R$20, não importa o valor, mas que, se você tiver condições, que você possa participar com esse ministério, para que nós possamos alcançar outras pessoas para Cristo. Também ali nós estamos pedindo que a igreja local, aqueles irmãos que têm interesse em ingressar nesse ministério, que possam nos procurar. O que nós fazemos? Então nós temos uma reunião semanal, onde nós oramos pelo ministério, oramos pelas pessoas, planejamos a distribuição da palavra de Deus, e as pessoas que venham a participar do ministério possam nos ajudar nas entregas dos Novos Testamentos em diversos locais que eu já mencionei para vocês. E aqui em Paulínia nós formamos um campo há mais ou menos um ano. Hoje nós temos um campo efetivamente, ao qual o Jorge participa, aqui em Paulínia, onde nós cobrimos Paulínia, Cosmópolis e Arthur Nogueira. Se você tem interesse em atuar nesse ministério, é só nos procurar e nós vamos dar mais instruções para vocês em relação ao ministério. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Nosso Deus e eterno Pai, nós chegamos à Tua presença, agradecidos, Senhor, por esse privilégio que temos de entregar a Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem. Nós estamos cumprindo uma ordem que recebemos de Jesus, é que devemos ir
e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa palavra nos alcançou, essa palavra nos libertou, essa palavra nos justificou, essa palavra fez com que nós conhecêssemos Jesus, sabendo que Ele é o único caminho, verdade e vida, sabendo que é através dele que alcançamos a vida eterna e perdão dos nossos pecados. E eu te peço, Senhor, que se tiver algum irmão que tem interesse em participar do ministério, que for da tua vontade, que ele sinta tocado para conversar conosco. E os irmãos também que puderem contribuir, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, porque vale a pena contribuir com essa obra maravilhosa. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, amém. Vamos aproveitar, vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Primeira Coríntios, capítulo 15, de 1 a 4. Todos encontraram? Vamos ler. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como tal como aprendi a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque o Senhor Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, como Ele havia dito. Que nós possamos entender que a ressurreição do Senhor Jesus é o alicerce da nossa fé. E nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que não volta vazia. E se tem alguém aqui essa noite que ainda não te conhece, que essa noite ela possa verdadeiramente te conhecer. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Poder sentar. É interessante que o apóstolo Paulo, ele está falando com uma igreja e ele deixa bem claro que você tem que reter a palavra como ela foi pregada. Por que eu estou falando isso para vocês? Que muitas vezes você ouve o Evangelho e hoje você vê pastores modernos, né, na internet, falando umas coisas, usa a palavra de Deus, mas usa de forma errada. E muitas pessoas estão sendo iludidas por essas mensagens. E o apóstolo Paulo está falando assim: olha, vocês foram salvos por esse Evangelho, mas olha, você é salvo se você reter o Evangelho da forma que você recebeu. Esse Evangelho que nós recebemos, ele tem algumas características importantes para que nós possamos saber o que é esse Evangelho que nós recebemos
E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele já havia aprendido, e agora ele ensina, e agora ele está dizendo ao povo: olha, vocês têm que reter o Evangelho da forma que ele foi ensinado. O que o Evangelho fala para nós? Para que você possa saber que verdadeiramente você está andando de acordo com o que o Evangelho ensina. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que a Bíblia fala que não há um justo, nenhum sequer. Em Romanos 3,23 fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este Evangelho fala que o ser humano sem Deus está separado dele. Essa é uma realidade e que muitas pessoas ainda não compreenderam. Então o ser humano, ele é pecador, ele não é justo, e ele está separado de Deus. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala também, em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Então olha a situação do ser humano. Primeiro é separado, e depois, por recompensa pelo seu erro, ele vai morrer um dia. Em Hebreus 9,27 diz: ao homem está ordenado morrer uma vez. Ninguém morre e volta, morre e volta, morre e volta. Hebreus está falando que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. É isso que o Evangelho ensina para nós. É uma consciência da nossa situação. Então eu sou pecador. Porque eu sou pecador, vou morrer um dia, e um dia vai haver um julgamento. Mas o Evangelho diz também que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o único meio do homem voltar a se relacionar com Deus e de viver eternamente com Deus. E no julgamento, nenhuma condenação vai existir para aqueles que verdadeiramente receberam Jesus como Senhor e Salvador. Em João 5,24, Jesus diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, presente, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem está falando isso? Jesus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquele que ele diz é a verdade. Então, se você ouve, se você crê, Jesus está dizendo que você tem. Isso é no presente. Tem agora. Tem certeza de vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em 1 João 5, 11 a 13 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em teu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. E aí João ainda fala: essas coisas eu vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna. Por que ele fala isso? Porque na realidade, o homem, ele é baseado em circunstâncias. Tem dia que você está legal, tem dia que você não está legal, tem dia que você acha que você não está salvo, tem dia que você acha que você é salvo. Não é baseado na minha vida, na minha circunstância. Se um dia você entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo, Ele está dizendo: se você tem um filho, você tem a vida. Não deixe com que o maligno coloque coisas na sua mente para que você comece a pensar: será que eu sou? Porque o homem, ele tem a mania de se basear nas suas obras, naquilo que ele faz, para ele poder ter certeza da vida eterna. E não pode ser baseado em você. Se a salvação dependesse 1% de nós estaríamos perdidos. A salvação depende exclusivamente do Senhor Jesus.
E ele está falando, se você crer, você tem vida eterna. E é nele que você tem que crer em relação a isso. João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas você já recebeu, você passou a ser filho de Deus, conforme as Escrituras, porque depende exclusivamente do Senhor Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz, o que diz, lembra? O que diz? 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, vida nova com Cristo. É Ele que garante a salvação. Ele derramou seu sangue inocente naquela cruz para te salvar, para me salvar. Se dependesse de alguma coisa de nós, Deus não precisava ter enviado Jesus, mas enviou Jesus porque só Ele poderia levar todos os nossos pecados sobre Ele. E Ele morreu naquela cruz, e é interessante que na hora da sua morte Ele diz: está consumado. O que Ele veio fazer naquela cruz por nós, Ele fez, por amor a você, por amor a mim. O Evangelho também diz, lá em 1 Timóteo 2,5, que nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então você tem que reter o Evangelho da forma que está escrito. Você não tem outros mediadores. Por mais que o mundo hoje, uma boa parte da população, principalmente brasileira, busque outros mediadores, o que a Bíblia está dizendo é que só há um mediador, que é Jesus. Você pode buscar através de Ciclano, Beltrano, qualquer outra pessoa, mas você não vai conseguir chegar até Deus, a não ser através de Jesus, que a Bíblia fala que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Atos 4,12 fala que é só através do nome dele que você pode alcançar a salvação. Tem algumas religiões que ensinam que tem outros corredores a não ser só Jesus, né? João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 João 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você confessa o seu erro, se você confessa o seu pecado, se você reconhece que você é um pecador, e se você convida Jesus para entrar na sua vida, Ele vai entrar na sua vida e vai transformar a sua vida, o seu coração, e te dar a vida eterna. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 10:9, ele diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É a Bíblia que está dizendo. Em quem você vai confiar? No que o homem diz ou no que a Bíblia diz? Se o apóstolo Paulo está dizendo que é com a sua boca que você confessa e você é salvo, basta você confessar, basta você pedir perdão, basta você reconhecer que é pecador, basta receber Jesus no seu coração. E a Bíblia ainda fala, Paulo fala, visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso foi só uma introdução para vocês entenderem o que é o Evangelho. Isso é Evangelho. Isso é a palavra de Deus. É isso que eu tenho que crer. Interessante, lá em Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo, para certificar que aquilo que está escrito é aquilo que eu tenho que crer,
e essa é a verdade que eu tenho que crer no meu coração, ele diz assim: mas se eu mesmo, Paulo falando, se eu mesmo ou um outro anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, além daquele que já foi anunciado, seja anátema, seja maldito. Vocês sabiam que a maior parte das religiões que passaram a existir vieram através de um anjo? E Paulo está dizendo aqui: olha, se eu falar outro evangelho, ou se um anjo descer do céu e falar outro evangelho, diferente daquele que foi escrito, seja maldito. Todo ensinamento que vem ao ser humano, que não tenha base e fundamento nas escrituras, seja maldito. Já viu algumas pessoas dizendo assim: não, mas não importa a religião que você participa, todos os caminhos levam a Deus? Não é isso que a Bíblia diz. O islamismo, os muçulmanos, Maomé tinha mais ou menos 40 anos de idade. Ele era mercador, ele era pastor de ovelhas, e Maomé, ele tinha costume de meditar ali dentro de uma caverna, e ali fazia as suas orações. E diz que o anjo Gabriel apareceu a ele e disse que ele seria o último dos profetas, e estava ensinando para ele um novo ensinamento. O que Paulo falou? Se um anjo anunciar um outro evangelho, além do que já foi ensinado, seja maldito. E hoje o islamismo cresce de forma assustadora pelo mundo, crendo numa mensagem que dizem que foi de um anjo, mas não foi. Nós sabemos quem é que trouxe essa mensagem. Os mormons também. Os mormons, a mensagem dos mormons veio para, acho que era, deixa eu ver se eu anotei aqui. Joseph Smith recebeu a mensagem de anjos também, de um outro evangelho. Aí, nós que conhecemos a palavra, nós podemos dizer: isso não é de Deus, isto não é correto, isto é um outro evangelho. Interessante, eu trouxe para vocês aqui o livro de Mormons, só para você ver como o diabo é astuto. Paulo fala que se vier anunciar o outro evangelho, seja maldito. Você pega o livro dos Mormons, não sei, eu acho que não dá para vocês verem, está escrito aqui embaixo: outro testamento de Jesus Cristo. Olha só como o diabo é astuto. E as pessoas carentes de Deus, querendo buscar a Deus, acabam sendo fisgados por essa mensagem e uma série de outras mensagens. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 11, de 13 a 15, que o diabo se transforma ou transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Por isso a necessidade de conhecer o que a Bíblia diz, para você não ser enganado. A Bíblia fala, 1 Timóteo 1,15: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Apocalipse 1,3 diz: bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia. 2 Timóteo 3, 14 a 17, dá um relato maravilhoso
desta palavra que foi inspirada por Deus. Ela é apta para ensinar. Então qualquer tipo de ensinamento diferente do que ela diz, eu não posso aceitar. E vocês sabem de muitas pessoas que caminham com vocês, que andam com vocês, que estão no trabalho com vocês, que estão na escola com vocês, que alguém os alcançou primeiro, através do engano. E vocês sabem qual é a verdade. Vocês têm responsabilidade com essas pessoas que cercam vocês, porque elas podem partir sem Cristo, mas você não falou nada. Paulo, ele fala que ai dele se ele não pregar esse evangelho. Ai de você se não pregar esse evangelho. Ai de mim se não pregar esse evangelho. Mas voltando para o texto que a gente estava conversando, a ressurreição de Cristo, então, depois que eu vejo que essa palavra eu tenho que crer da forma que está escrito e ter a minha fé centralizada nela, nós entramos então na parte da ressurreição, que é o que Paulo estava falando aqui. O que aconteceria conosco se Cristo não houvesse ressuscitado? Por isso eu quero falar para vocês que a ressurreição de Cristo é o alicerce da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Esse assunto eu tenho que entender bem, porque é baseado na sua ressurreição que eu sei que tudo aquilo que eu falei até agora é verdade. Porque se ele não houvesse ressuscitado, ele seria um falso. Ele não seria o Messias prometido. Então, nós vamos ver aqui. Primeira coisa que é importante você saber: se Cristo não houvesse ressuscitado, é vã a nossa fé e a nossa pregação. Já matou a gente pela raiz, hein? 1 Coríntios 15, 14 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Se Cristo não houvesse ressuscitado, não adianta ficar falando sobre Ele para as pessoas, não adianta os gideões distribuir Bíblias pelo mundo, não adianta você falar para as pessoas que Cristo é o caminho, verdade e vida, porque é vã a fé de vocês. É vã a vossa pregação. Quando Cristo diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele era falso, ele não ressuscitou. Então não adianta eu sair por aí pregando, obedecendo uma ordem dele, se ele não ressuscitou. A segunda coisa que é importante: se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus. 1 Coríntios 15, 15 diz: além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Nós não falamos a verdade, nós somos hereges, se Cristo não ressuscitou. Terceiro, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e permanecemos nos nossos pecados. Toda mensagem que nós vimos aqui, da ressurreição para trás, os ensinamentos que nós tivemos, se Ele não ressuscitou, nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Mas lembra o que Ele disse ali em 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Ele não ressuscitou, não teria sentido para a nossa vida.
Miqueias é um versículo maravilhoso. Miqueias 7, de 18 a 19. Presta atenção nesse versículo, que nos garante o perdão de Deus de uma forma extraordinária. Tem muita gente ainda carregando culpa. Aceitou a Cristo há bastante tempo, mas tem algo que ela fez lá atrás, e ela está trazendo um sentimento de culpa sem necessidade. Ainda ela não se sentiu perdoada, porque ela acha que o que ela fez foi tão grave, que Jesus não pode perdoá-la. E nós sabemos que para Deus, pecado, é desobediência a Ele, e que se você confessar, Ele vai te perdoar. Miqueias diz assim, presta atenção: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Olha que coisa maravilhosa. Ele tem prazer na misericórdia. Lamentações fala o quê? Que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E ainda ele continua, versículo 19: e voltará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Todos os nossos pecados Ele vai lançar nas profundezas do mar. Já viram quando afunda um navio? O pessoal dificilmente encontra, porque ele foi para o fundo do mar. Lembra um tempo atrás, alguns soldados que estavam dentro de uma... Qual que é o nome daquele? Deu um branco aqui agora. Não, é... submarino. Vocês lembram? Que tinham pessoas lá dentro, aí de repente não conseguiram, e ele foi para o fundo do mar. Não conseguiram salvar as pessoas que ali estavam. É isso que a Bíblia está falando, que quando você pede perdão a Deus por seus pecados, Ele lança no fundo do mar. Você está se lembrando de uma coisa que Ele já perdoou. E isso muitas vezes atrapalha a sua caminhada, porque você não se sente perdoado. Não deixa com que isso aconteça, porque o diabo condena, mas Deus perdoa. E Ele perdoa para sempre. Por que você está carregando isso? Você tem que confiar que Cristo perdoa de todos os pecados. A Bíblia também fala em 1 Coríntios 15, 18: e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, aquele seu parente que tinha entregue sua vida a Cristo, aquelas pessoas que morreram no passado e entregaram suas vidas a Cristo, elas continuam perdidas se Ele não ressuscitou. Você já imaginou a pessoa deixar essa vida, partiu, eu tenho a plena certeza que eu estou indo para o céu, e quando você chegar do outro lado, não, mas Cristo não ressuscitou, você continua perdido, você vai para uma eternidade sem Deus. Olha que tristeza, se Cristo não tivesse ressuscitado. Agora Paulo então ele fecha: mas graças a Deus Cristo ressuscitou. 1 Coríntios 15, 20 diz assim, mas depois que ele coloca essas questões, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E isso é que nos faz permanecer na fé nele. Ele morreu, como havia dito,
Todo mundo estava na expectativa se ele ressuscitaria como ele havia dito. E Jesus ressuscitou como havia dito. Interessante a gente saber que muitas pessoas, depois que Cristo morreu, depois que ele ressuscitou, pessoas viram a Cristo ressuscitado. Interessante que a Bíblia fala que as Marias foram lá no túmulo, o anjo chega para ela: olha, ele não está aí, ele já ressuscitou, como ele havia dito. E ele aparece às Marias, e ele fala com elas: olha, vai lá e fala para os discípulos irem para Galileia, que eu vou encontrar eles lá. Elas tinham visto, eles não. Jesus então se encontra com eles depois de um tempo, e eles veem que Cristo havia ressuscitado. Tomé, aquele que duvidou: não, porque ele não estava no momento que Cristo foi até lá. Ele falou assim: olha, se eu não ver o furo dos cravos, se eu não ver furado lá, eu não vou acreditar. Jesus volta depois uma segunda vez, encontra com eles e mostra para Tomé. E Tomé, naquele momento, se ajoelha, se arrepende e fala: Deus meu, Senhor meu. Viu ele ressuscitado. A Bíblia fala que mais de 500 irmãos viram Jesus depois de ressuscitado, e muitos não sabem disso, mas a Bíblia fala sobre isso, que ele foi visto por mais de 500 irmãos, foi visto por Tiago. E muitos também pensam que quando Jesus ressuscitou, encontrou os discípulos ali e já subiu para os céus. Não é isso que aconteceu. Jesus, depois de ter ressuscitado, lá em Atos capítulo 1, no início diz que ele ainda passou 40 dias com os discípulos e apóstolos. Vocês já imaginaram uma escola dominical, porque ele passou 40 dias com eles, reunido com eles? Você já imaginou Jesus, aquele tempo que passou junto com eles? Alguns discípulos, um tempo atrás, duvidaram, mas agora eles viram que Jesus morreu, ressuscitou, agora está com eles ensinando. Imagina uma alegria no coração deles, porque Jesus ressuscitou. Aí sim, Jesus, depois de dar algumas instruções, lá em Mateus 28, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus ressuscitou, por isso a nossa fé nele é alicerçada nesse fato da sua ressurreição. Tudo faz sentido, tudo é real, tudo é verdadeiro. E agora então, eu gostaria de dizer a vocês, lá em João 11:25, ele diz, após a morte de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que esperança bendita cada um de nós temos. Jesus é a ressurreição e vida. Se você crer nele, você viverá. E para encerrar, 1 Coríntios 15:58, que é um versículo extraordinário. Se no início você poderia estar em dúvida e até com dificuldade de trabalhar para Cristo, de levar a tua palavra às pessoas, agora baseado que ele verdadeiramente ressuscitou e que tem fatos que comprovam a sua ressurreição, no versículo 58 ele diz assim: portanto, meus amados irmãos,
Sejam firmes e inabaláveis. Vocês sabiam que a única coisa que vocês vão levar daqui é as obras que vocês tiverem feito em relação a Deus? Porque lá em Efésios 2:10 diz que nós fomos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas obras. E lá em Apocalipse 14:13 diz: bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, porque as suas obras o acompanham. Não é obras para salvação, porque ninguém é salvo por causa das obras. Efésios 2:8-9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, não vem pelas obras. É isso que a Bíblia fala? Não é pelas obras, mas as obras autenticam a sua fé. Mostra que você faz porque você confia que Jesus ressuscitou e o nosso trabalho dele não é vão. Amém. Pastor? Graças a Deus. Pedi a Deus que me deu a memória dessa para decorar tantos textos. Desafio aí para os crentes decorarem textos bíblicos. Aquele tempo que você gasta no seu celular em casa, assistindo vídeos, uma hora, um tempo tão precioso que deveria ser usado no estudo da palavra, você está lá assistindo coisas que não vão lhe edificar. A palavra de Deus edifica. Então, graças a Deus por esta mensagem, por esses desafios, que a nossa visão missionária, a nossa visão evangelística aumente, cresça em você no seu círculo de trabalho, de escola, dentro de um ônibus, nas ruas. Aproveitem para evangelizar, aproveitem para falar de Cristo, porque são essas obras que serão um dia aceitas por Deus. Vamos, irmãos, trabalhar enquanto é dia, a noite vem quando nada mais poderemos fazer. Graças a Deus, irmão Abner, já ia chamá-lo de pastor. Olha, irmão Abner, graças a Deus por esses desafios e por essa mensagem. Nós vamos cantar agora o hino. Nós fizemos uma letra para um hino do cantor cristão 109. É um hino sobre a família, não é? E nós vamos então encerrar o culto cantando esse hino. Os irmãos aprenderam, os que estiveram aqui na escola dominical pela manhã, cantaram conosco, mas o hino é conhecido. 109, mas a letra é adaptada, feita para em relação à família, em relação ao lar. Os gideões depois vão estar à porta para falar com os irmãos, aqueles que desejarem ofertar, deixar uma oferta com eles para a confecção de novos testamentos, e se quiserem depois continuar contribuindo com a obra gideônica, então fale com eles na saída. Cantemos então o hino. O título do hino é Minha Família Servindo a Cristo.
para que fique bem memorizado, né? Continuemos de pé para o encerramento do nosso culto. Terça-feira, reunião de oração das mulheres, aqui na igreja. Na quarta, às 19 horas. Na quarta-feira, nosso culto de oração, também às 19 horas. E no domingo, pela manhã, estamos estudando as cartas, as epístolas de João. Começamos hoje e vamos estender aí para alguns domingos. Nós desafiamos você a estar aqui na Escola Bíblica Dominical para juntos estudarmos a Palavra de Deus e crescermos no conhecimento desta palavra. Agradecemos aos Gideões a mensagem de Deus como desafio para as nossas vidas, para que a nossa visão missionária e evangelística possa ser ampliada. Nosso Pai, queremos te agradecer por este culto, pelos louvores, pela tua palavra, que veio como desafio, despertamento para as nossas vidas. Amém. Pedimos, Pai, que a nossa visão se alargue, para que possamos alcançar os que ainda estão sem Cristo. Milhares e milhares de pessoas ao nosso redor, nesta cidade e em outros lugares, milhões de pessoas sem o conhecimento da tua palavra. Ajuda-nos, desperta-nos, para que possamos, ó Deus, nos preocupar com a salvação destas pessoas. Continue abençoando o ministério, o trabalho dos Gideões, ó Deus, suprindo os recursos que eles precisam para a confecção de novos testamentos, para que a tua palavra possa chegar a todos os lugares e pessoas venham se converter através da leitura da tua palavra. Abençoe o teu povo, leva-nos em paz e dá-nos uma semana de bênçãos e de proteção, e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o Evangelho, a darmos testemunho de Jesus por onde passarmos. Nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com o teu povo em todo o mundo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Nossa divisa: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.